papel de escravo. Então, ele reconhece isso aqui e volta e pede ao pai. Mas vamos ver a condição do pai. Que todo dia partia o coração do pai de pensar os caminhos por onde o filho estava andando. E o desejo de ir em busca dele. E cada dia ele olhava para o caminho. Será que eu vejo meu filho voltando hoje? E não via. E aquela tristeza cortava o coração do pai. Mas tinha uma coisa muito forte que falava dentro do coração do pai: eu não posso ir buscá-lo. Porque se eu for buscá-lo, ele não vai se consertar. Ele precisa reconhecer por ele e voltar. Porque se ele reconhecer por ele e voltar, então ele volta arrependido. Mas se eu for buscá-lo, e eu chego lá e disser: meu filho, vamos para casa, ele volta com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes e vai fazer pior ainda da próxima vez. Então, mesmo com o coração partido e pedindo a Deus que aquele filho reconhecesse que estava errado e voltasse. Mas ele não podia ir buscá-lo. Para não estragar a obra que Deus ia fazer na sua onisciência, na vida daquele jovem. Porque o pai orava a Deus e entregava o filho aos cuidados de Deus. E Deus estava trabalhando no coração do filho, mostrando para ele a diferença que era quando ele estava na casa do pai. E aí ele reconhece e volta. Se o pai tivesse ido buscá-lo, tinha estragado isso. Se o pai tivesse ido buscar, tinha estragado isso. Aqui tem muito a ver com a atitude do perdão. O perdão para com o pecado de um irmão. E a Bíblia é muito clara. Jesus disse: toda vez que o teu irmão pecar contra ti, vindo arrependido, pedir perdão, perdoa-lhe. Olha aqui. O diabo ensinou que se o pecador não reconhecer que pecou, você pode ir lá e oferecer o teu perdão para ele. O teu perdão, você em secreto conversa com Deus e diz: Senhor, eu já perdoei, porque não tenho mágoa dele. Mas ele só pode saber disso quando ele vier te pedir perdão. Agora, o diabo ensinou a todas as religiões que se o pecador não se arrepender, você deve ir lá e oferecer o perdão. Com isso você banaliza o sacrifício, o sangue jorrado na cruz. Porque aquele sangue na cruz foi para remir os que se arrependem, os que reconhecem que pecou, como esse filho pródigo. O filho pródigo, ele vem cheio de imundícia dos porcos. Ele vinha tão imundo, eu imagino o cabelo dele grande, porque ele não podia cortar o cabelo, ele não tinha tempo de, não tinha nem o que comer, ele não ia ter com que cortar o cabelo. Vamos dizer que ele estava cheirando igual os porcos. Mas o pai que amava aquele filho abraçou e beijou ele do jeito que ele tinha. Ele mesmo podia ter perguntado: meu pai, por que o senhor não foi atrás de mim? Mas se ele perguntasse, a resposta era essa: meu filho, eu não podia tomar o lugar de Deus. Eu não podia ajudar a Deus a fazer a obra maravilhosa que ele estava fazendo na tua vida.
porque se eu fosse, estragaria isso. Agora, vamos deixar aqui, está agora o filho que voltou arrependido, agora já tomado banho, já vestido em trajes limpa e nova, calçado os pés. E agora vamos falar sobre o filho mais velho, aquele que estava sempre certo, obedecia todos os mandados do pai, que não pediu metade da herança para ir-se embora, que não gastou a fortuna de seu pai com meretrizes, nem com bebidas, nem com amigos, mas estava lá, numa condição muito pior do que a do filho que foi e gastou tudo. Essa é a condição que se encontra, eu diria, 95% dos crentes na Terra hoje. Vou dizer bem mais claro. É a condição que se encontra 95% dos crentes na face da Terra. A mesma condição do filho mais velho. Egoísta, querendo o céu só para si. E quando faz alguma coisa, faz para tocar trombeta e para ser visto pelos homens. Agora chega o filho mais velho na porta, próximo da casa. À vista, o som, o festejo. Chama o servo da casa e pergunta: o que é que está acontecendo aí? Em vez de ele voltar e entrar na alegria dos outros e festejar também, e só assim o pai ia lhe dizer o que estava acontecendo, ele não confiava no pai. Porque para o pai fazer uma festa tinha uma razão, tinha um motivo. Agora ele vem e quando ele vê a festa, aí ele pergunta assim: o que é que está acontecendo aí? Isso é triste. Quer ver? Vamos ler aqui. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Ou seja, insistia com ele: vamos, meu filho. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Vou dizer uma coisa. Eu não sei o que Deus vai fazer com o povo no dia da volta de Cristo. Porque hoje em dia o egoísmo é tão grande na mente das pessoas que 2, 3 pessoas andam juntas
E cada uma das três quer saber mais do que a outra. E quer ser mais digno do que a outra porque conhece mais. E se uma das três tiver faculdade, aí pronto. Nem Deus pode ganhar dessa pessoa. Porque ele quer estar acima de Deus. Aí o camarada disse ao pai, lançou em rosto para o pai, que tantos anos tinha vivido para ele sem transgredir um dos mandamentos dele. Aqui era diretamente com Deus. O israelita. Essa parte aqui se aplicava ao israelita. Tenho te servido toda a minha vida, nunca transgredi um dos mandamentos, inclusive o sábado. Especialmente o sábado. Mas, no entanto, esse teu filho que está no meio de nós, importunando, ele vai ser crucificado, porque a gente não vai querer ele aqui. Foi a resposta deles para Deus. Jesus vem à terra, que Deus envia Jesus para ensinar aos homens acerca do que é certo e do que é errado. Para que os homens reconhecessem o seu pecado e se arrependessem e se convertessem. Aí os homens pegam Jesus e matam, trucida. Porque do mesmo jeito que eles vê no meio do cristianismo, ou não, no meio do farisaísmo deles, que eles chamam de cristianismo, eles vê alguém com conhecimento bíblico capaz de mostrar a eles algo que eles estão entendendo pelo avesso. O diabo, protegendo a sua ideia de enganar a todos, fustiga o coração dele e ele já se irrita contra aquele para não deixá-lo falar do que conhece. Pode ser que ele possa ganhar campo na frente dele, né? Se o camarada se sente ameaçado de perder a posição de líder, porque ele pensa que todo mundo à volta dele quer o cargo de liderança dele, aí ele vai se cercar de proteção e botar para longe dele qualquer um que seja, no ponto de vista dele, ameaça para ele. E assim fizeram com Cristo. Ou seja, Jerusalém era só para os judeus. Jesus não tinha que fazer no meio deles, eles não aceitavam. Eles eram o filho mais velho. Agora, fica o pai dividido entre um e outro, lutando para que o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz por aqueles filhos mais velhos, possa produzir um efeito e causar em cada um comoção, e ele perceber que está errado e volte-se a Deus como o filho pródigo e diga: Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me permite andar no meio dos teus servos também como um deles. Seria uma atitude linda. Mas os homens estão interessados em sequer compreender a parábola do filho pródigo? Por acaso eles sabem lá o significado da palavra pródigo? Eles simplesmente atentam para uma coisa:
o que está no coração deles: a vaidade, o orgulho e o desejo de apontar erros nos outros, que ficam já com a mão estirada, apontando para esse e para aquele, dizendo: esse não é digno e aquele também não e o outro não.